Bom, eu vou mostrar agora que a relação de semelhança de triângulos é uma relação de equivalência. Para isso, tem que definir o que é uma relação de equivalência, né? Uma relação. Primeiramente, uma relação ela associa dois conjuntos, né? E no caso, para ser uma relação de equivalência, a gente trata de relações sobreditoras, então, ou melhor, relações sobre um conjunto, então pega elementos de um conjunto e leva no mesmo conjunto. E as relações é exatamente o par ordenado, é onde A e B pertencem a esse conjunto, a domínio dessa relação, e leva em outro par ordenado. Melhor, tá errado aqui. Você pega um A pertencente ao domínio e consegue relacionar esse A com um B que pertencente à imagem, que no caso é o mesmo que domínio, de modo que forme o par ordenado AB. Aí esse par ordenado aqui existe só se A se relaciona com B, entendeu? Ok. Então tá, considere então o conjunto E como sendo o conjunto dos triângulos no espaço, no plano geométrico euclidiano. E então tá, pegou todos os triângulos que são do espaço geométrico euclidiano, e todos esses triângulos eu vou construir a relação de onde A pertencente a E assim, A se relaciona com B, com A e B pertencente a E, se só se A é semelhante a B. Então, a gente relaciona A com B somente com os triângulos semelhantes, tá? E aí, tá, para mostrar que essa relação é uma relação de equivalência, eu preciso que R seja reflexiva. R precisa ser simétrica e R precisa ser transitiva. A reflexiva implica que se x pertence a E, então x relaciona com x. Ou seja, está no conjunto, então ele se relaciona consigo mesmo. Simétrica quer dizer que se x se relaciona com y, dado x e y pertencente ao domínio, tá? Então y se relaciona com x. Então vale a comutatividade, né, da relação. E é transitivo caso se x se relaciona com y se relaciona com z, então x se relaciona com z. É até tranquilo de mostrar. A gente pode mostrar primeiro a reflexibilidade. Vou chamar de... A reflexibilidade é simples porque se a gente pegar um triângulo A que pertence ao nosso E, esse A ele é igual a um conjunto de dos triângulos, né? Dos triângulos. Eu acho que eu vou dar uma tripla para ele, falar T, BT e CT, tal que AT, melhor usar 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Onde AI
são os lados do triângulo. Então tá, são os lados do triângulo. E aí é lógico que um triângulo é semelhante a si mesmo, porque a semelhança de triângulos ela requer que, vamos lá, colocar no rascunho, a gente tem um triângulo A, B, C e outro triângulo aqui, A', B', C', eles são semelhantes se, só se C sobre C' for igual a sobre A', que é igual a B sobre B', e for igual a uma constante, K. E isso é simples de mostrar para o mesmo triângulo, porque o mesmo triângulo a gente vai ter os lados correspondentes iguais, então A1 é correspondente a A1, vai ser igual a B1 correspondente a B1, porque são iguais, então todas essas razões aqui, opa, B2, não é, A, pronto, A2, A2, A3, A3, pronto. Então, como todos os lados são iguais, pegar um lado e o seu correspondente, como eles são iguais, isso tudo dá 1. E então tá, A se relaciona com A, porque satisfaz aquela condição de semelhança de triângulos, então um triângulo é semelhante a ele mesmo. 2. Ser simétrico, né? Então, se A se relaciona com Y, A se relaciona com B, seguindo aquela mesma definição lá para cada elemento aqui, vou chamar de T para generalizar, vou colocar aqui ó, em vermelho. Se T pertence a E, então T é o conjunto T1, T2 e T3, tal que T são os lados do triângulo T. Pronto. E aí pronto, aí o A e o B tem essa mesma definição. E se A relaciona com B, então isso quer dizer que o A1 sobre B1 é igual a A2 sobre B2, que é igual a A3 sobre B3, que é igual a uma constante K1. Só que em cada igualdade aqui, em cada igualdade, por exemplo, A1 B1 igual a K1, a gente tem que 1 sobre K1 é igual a B1 sobre A1. Bom, isso aqui era para dar A1, no caso aqui, no caso, vai ser B1 sobre A1. Então, a gente consegue inverter as frações aqui, e isso aqui continua sendo constante, e essa mesma constante aqui vai ser igual a todas as outras igualdades ali, porque é só fazer a mesma inversão, né? Então, a gente vai ter que B1 A1 igual a B2 A2, que é igual a B3 sobre A3, isso é igual a 1 sobre K1, que é igual a uma constante K2. Portanto, a razão dos lados de A com o lado de B dava uma constante. Então, o triângulo A é semelhante ao triângulo B. Só que a razão do B com os lados semelhantes em A também dá constante. Então, B também é semelhante a A. Portanto, B relaciona com A. E se A relaciona com A implica que B relaciona com A, R é simétrico. Beleza. Essa foi a segunda, a última. Ela só é um pouco mais trabalhosa. A última que é a transitividade, né? A gente precisa que A relacione com B e B relacione com Y ou C. Sendo que A, B e C
pertence a E, então tem que ser aquela mesma definição para T que eu coloquei. E aí, se B relaciona com C, então B1 sobre C1 é igual a B2 sobre C2, que é igual a B3 sobre C3, que é igual a 1K1. Só que como B A se relaciona com B, então 1 sobre A1 sobre B1 é igual a 2 sobre B2 igual a 3 sobre B3 é igual a 1K2. Para cada igualdade dessa daqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Se B1 é igual a K2, implica que B1 é igual a A1 sobre K2. Usando isso daqui, que eu posso fazer para cada uma dessas igualdades aqui, ó. Usando isso aqui, eu tenho que B1 sobre C1 vai ser igual a A1 sobre C1 vezes K2. Esse aqui é um A, que vai ser igual a A2 sobre C2 K2, que vai ser igual a A3 C3 sobre K2, que é igual a K1. E aí eu posso multiplicar tudo isso aqui por K2, que vai ficar A1 sobre C1 igual a A2 sobre C2 igual a 3 sobre C3 igual a K1 vezes K2, que é constante. Portanto, a razão de todos os lados correspondentes de A e C são iguais e iguais a uma constante. Portanto, A relaciona com C. Isso porque o A relaciona com B e o B relaciona com C. Portanto, R é transitiva. E aí, como satisfaz essas três condições aqui, R é relação de equivalência.